Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina Melhoramento Animal 2, do curso de graduação em Zootecnia. Nessa nossa aula, nós trataremos sobre melhoramento genético de animais de corte. Então, nosso interesse principal é animais para a produção de carne, como fazer o melhoramento genético. Nessa primeira parte, eu vou falar um pouco sobre como eu enxergo o papel do melhorista dentro desses sistemas atuais de produção de corte e como planejar o início do programa, aspectos a levar em consideração na hora de fazer o planejamento. Para a gente entender o melhoramento genético de animais de corte, a gente precisa entender qual que é a função da atividade de produção desses animais, né? Se a gente não entender isso, não tem como a gente criar um programa de melhoramento, porque a gente precisa, para criar um programa, saber quais são os nossos objetivos, que critérios a gente vai utilizar para a gente obter ganhos genéticos em quais características, senão a gente pode ficar perdido se a gente não souber aonde que a gente quer chegar. Então, para entender isso, a gente precisa saber o que é a produção de animais de cortes, né? Então, como qualquer outra atividade econômica, o interesse da produção de animais de corte está relacionado com o retorno dessa atividade, né? Então, ninguém investiria o seu dinheiro, o seu capital, a sua terra em uma atividade de produção de animais de corte se não tivesse um retorno para isso. Se ele fosse ter prejuízo, ele investiria em produzir soja, em produzir suíno. Para aumentar o retorno sobre o capital que se investe, a gente pode tentar aumentar, por exemplo, a receita, né? Aumentando essa barra verde. Como que a gente poderia fazer isso? Poderia conseguir numa mesma área produzir um maior número de animais, poderia trabalhar com melhoramento para que esses animais ganhem mais peso ao mesmo tempo. Então, por exemplo, a taxa de lotação, ela pode trazer vantagens quando você aumenta ela em relação à redução do custo fixo dividido por animal, seja esse custo fixo um custo de oportunidade de terra, por exemplo, em uma pecuária extensiva, ou mesmo um custo de depreciação de instalações em atividade, por exemplo, avícola. Então, geralmente cai o custo por ave, esse custo de depreciação, o custo de oportunidade, que pode cair também por bovino, né, por cabeça, mas tem que tomar alguns cuidados, porque pode aumentar o risco em questão de biossegurança. Em pequenos e grandes ruminantes, você pode aumentar a dependência do seu sistema produtivo de insumos de custo variável. Qual que é o problema disso? Em alguns momentos não é problema nenhum, porque você aumenta o seu custo, mas você aumenta muito a receita, porque os preços podem estar favoráveis. Os preços dos insumos gastos você pode aumentar o seu gasto, mas você também está com o preço da carne mais elevado. O grande problema é que, como não só o preço da carne, como o preço dos insumos são definidos por mercado, e a gente está num mercado global, né? Então, deu uma geada nos Estados Unidos, você tem aumento no preço do milho. Você tem gafanhotos na Argentina, você tem um aumento da soja. Então, se o seu sistema, e aí você pode ter ao mesmo tempo um problema, porque aquele alimento que você está produzindo podia estar com um preço muito grande, todo mundo começou a migrar um pouco mais para aquela atividade, começou a segurar mais animais, não queria vender porque viu que o preço estava subindo. E aí mais províncias na China restabelecem produção de suíno porque já resolveram algum problema sanitário que passaram pontualmente. E aí elas começam a consumir mais milho, mais soja, então aumenta ainda mais o preço. Só que a demanda por carne diminui, porque eles também estão produzindo.
então começa a baixar um pouco o preço da carne, a demanda por carne brasileira começa a reduzir. Então quem estava segurando começa o que? A vender. Então você tem vários produtores com várias margens diferentes. Tem produtor que tem margem muito pequena. Então esses que tem margem muito pequena, quando a receita diminui porque o preço baixou, mas o insumo aumentou, então se ele era mais dependente de gastos variáveis, mais dependente de suplementação ou mesmo confinamento, pode ser que para ele esse sistema de produção comece a estreitar, que ele já começa a ficar com medo e já começa a querer vender, com medo do preço baixar tanto que ele no final fica com receita pior do que o custo dele de produção. Quando ele vende, o que acontece? Aumenta a oferta, mais ainda a oferta de carne no mercado. E aí, quando aumenta a oferta de carne no mercado, diminui mais ainda o preço. Ele começa a afetar aquele que tinha uma margem um pouco maior, que faz a mesma coisa, e vai um efeito em cadeia. E esse medo e pânico é tão generalizado que às vezes o preço baixa tanto que afeta até aqueles que tinham uma margem muito razoável, porque o mercado ele é assim, ó, na hora, o preço justo está aqui, ó, pela demanda e oferta. Aí ele era para ele cair para aqui, ó. Ele não simplesmente faz assim linear e vem para cá, ou faz uma distribuição aqui, ó. Ele pode fazer isso e depois ele corrige, né? Então, nesse momento em que ele faz isso para ser corrigido, esse momento de pânico, muita gente que às vezes tinha condições de continuar meio equilibrado, de uma forma equilibrada, acaba vendendo em pânico, né? Então você ainda tem uma oscilação e um agravamento ainda maior. Então, quando eu era estudante de graduação, o que eu sempre ouvi foi o melhorista, né, o zootecnista, que atua na pesquisa de melhoramento, ele faz a seleção e melhora as linhagens, melhora os animais de uma propriedade, melhora raças. E daí o zootecnista que trabalha mais com a pesquisa na parte de nutrição vai lá e faz experimentos para melhorar e desenhar dietas adequadas para essa genética. Isso até faz sentido do ponto de vista que às vezes um programa de melhoramento ele vai atuar ali pelo menos 10 anos para ele ter um resultado muito bom, sabe? Uma mudança muito grande. Então até que faz um pouco de sentido. Mas hoje eu já penso um pouco diferente, que não é o melhoramento que guia as coisas. O melhoramento ele tem que ser guiado pelo sistema de produção. Porque se o melhoramento ele não tiver essa visão de longo prazo e de oscilação de preços dos insumos do sistema de produção e oscilação dos preços do próprio produto dentro da cadeia, ele pode levar a um tipo de sistema de produção que ele tenha boa margem em alguns períodos, mas em alguns períodos ele tenha margem muito estreita ou até prejuízo. Porque as diferentes espécies de interesse para a produção de carne, elas acabam sendo bens concorrentes, né? Elas competem entre si. Por quê? Porque se o preço da carne bovina estiver muito cara, você pode comer uma carne suína, uma carne de frango para substituir ali, porque você não vai pagar um preço exorbitante, mesmo que você goste mais. Você vai ter uma proteína de origem animal com qualidade em diferentes espécies. Então elas acabam concorrendo. Mesmo você esteja com mais vontade de uma ou de outra, você tem essa possibilidade. E ao mesmo tempo, cada vez mais elas concorrem pelos insumos, porque o sistema de produção cada vez ele se torna, a gente vê que ele se torna mais dependente das culturas vegetais que são mais eficientes, que têm mais nível tecnológico e maior produção por menor área, né? E daqui a pouco isso deve aumentar ainda mais por conta de mitigação de impacto ambiental, reduzindo áreas de desmatamento. A tendência é só que essas oscilações e globalização aumente cada vez mais, exigindo das empresas uma profissionalização maior na sua gestão. Então isso vai exigir profissionais mais qualificados. Então o zootecnista vai ter que entender não só
de genética, de nutrição, né? De bioclimatologia, né? Isso é um ventilador, tá? De diversos fatores. Além de tudo, ele vai ter que entender um pouco mais de mercado, de preços, entender do sistema produtivo, os custos, o que gera receita. Então, ele compreendendo tudo isso, ele vai poder ajudar com estratégias para nesses períodos em que essa margem ela vai ser testada, né? Ela vai ser exprimida, porque os preços podem cair do seu produto e os preços dos insumos eles podem subir. Então, cada vez você vai ser exigido um maior nível de qualificação em diversas áreas de conhecimento e unir isso tudo. E planejar, por exemplo, o melhoramento genético pensando no longo prazo, pensando nessas flutuações de mercado, para você não criar uma dieta combinando com uma genética, combinando com um nível de gastos de instalação que em alguns períodos em que a margem é espremida demais, você fique no vermelho e tenha problemas essa empresa para continuar existindo, né? Também é possível aumentar a receita recebendo mais por unidade vendida, né? Então, por exemplo, o quilo, arroba, como que pode ser feito isso? Por exemplo, em bovinos de corte, muito produtor hoje prefere trabalhar com animais cruzados em vez de trabalhar com raças puras zebu. Por quê? Embora as raças puras zebu sejam muito boas para o nosso sistema de criação, sejam muito rústicas e estejam com índices zootécnicos cada vez melhores, o valor agregado a elas não é tão bom quanto o valor agregado a animais da raça Angus. E muitas das indústrias, por reflexo do consumidor aceitar bem uma carne de um animal, entre aspas, meio sangue, né? Um animal que tem metade da composição genética Angus, metade da composição Nelore, então muita gente paga um valor muito alto por essa carne, porque ela vai ter um maior marmoreio, então vai ter mais sabor, então ela tem um marketing agregado a ela. Então é uma opção também você trabalhar com cruzamentos. Então você poderia, por exemplo, escolher sêmen de animais melhorados Angus e fazer um programa de melhoramento genético com uma raça zebuína, uma raça zebu de seu interesse, né? E continuar esse programa de melhoramento focando muito em características relacionadas com habilidade materna, com idade do primeiro parto, né? Então você poderia mudar as estratégias do seu programa de melhoramento no intuito de aumentar a eficiência na produção de carne de animais cruzados. Outra forma de agregar valor ao produto, aumentando a receita, seria também selos de certificação relacionados, por exemplo, à forma de criação ser uma forma mais justa com os animais. Então, animais, por exemplo, criados soltos, não criados em gaiolas, mesmo que tenham índices zootécnicos piores, esses sistemas de produção, às vezes se consegue um valor agregado muito maior. Por exemplo, o suíno pata negra, isso está relacionado, no caso dele, não só ao sistema de criação ser mais justo com os animais, mas também com os produtores, então ele garante uma receita maior para os produtores familiares. E ele é certificado de uma determinada região. Então você sabe que você está comprando aquela região, se você concorda ou não com... por exemplo, tem muita pessoa que se preocupa na hora de comprar com qual região do planeta está comprando, se não tem trabalho infantil, se não tem nenhum outro tipo de problema, né? Então essa qualificação por essa certificação
pode agregar um valor tão alto que, por exemplo, se você buscar hoje no seu navegador aí, os valores que eu encontrei mais frequentes estavam entre meio salário mínimo brasileiro a um salário mínimo brasileiro o quilo do presunto. Então, em comparação com o que a gente tem hoje em dia disponível no Brasil, o valor que a gente recebe, que os produtores recebem, isso é muito exorbitante e pode compensar perdas em outros fatores. Se essa é a sua estratégia, o seu programa de melhoramento tem que tomar cuidado e não perder essas características, porque às vezes tem que estar associado a essa genética também local. A conservação genética dos animais pode também estar envolvida, né? E também você vai estar buscando selecionar esses animais para aumentar a eficiência sem perder qualidade, sabor. Obviamente existem limites de mercado para o quanto que a receita pode aumentar em uma atividade econômica. Então, muitas vezes, para melhorar o retorno do investimento, a gente tem que focar em reduzir os custos da atividade. E a gente tem que tomar cuidado porque alguns custos eles podem ser reduzidos, eles podem trazer impactos no longo prazo, né? Então a gente tem que pensar em quais custos a gente possa reduzir sem trazer impactos negativos para o nosso sistema produtivo no médio e longo prazo. Quanto ao uso do melhoramento animal para redução de custos, algumas das práticas importantes estão associadas, por exemplo, em reduzir a idade da vaca ao primeiro parto, ou cabra, ou o que for que você estiver trabalhando, né? Ovelha, búfala. Se você reduz a idade ao primeiro parto, essa fêmea já começa a devolver bezerro para o sistema produtivo, né? Então, o macho, quanto antes você conseguir abater ele, então você às vezes consegue um maior ganho de peso por um menor número de dias que ele fica no seu sistema. Então, também é importante. Então, quando você aumenta a eficiência do animal em ganhar peso e depois ele conseguir também depositar gordura suficiente para ele ser abatido, sem ele ser penalizado, quando você não está só aumentando a receita, quando você diminui o tempo que ele vai ficar no seu sistema produtivo até ser abatido, você também está reduzindo custos. Então, balanço aí. E a fêmea, quanto antes ela tiver o primeiro bezerro, se ela nunca perder nenhum bezerro, sempre conseguir desmamar bem, e se também o intervalo entre partos dela for menor, ela nunca falhar, essa é uma fêmea melhor para o seu sistema produtivo. A genética dela é a genética que você tem interesse. Então, muitas vezes você também pode avaliar os reprodutores para essas características. Então, selecionar ou escolher sêmen de reprodutores que as filhas possuem menor média de idade ao primeiro parto e geralmente nem sempre todos os intervalos entre partos são avaliados geneticamente. Por quê? Porque à medida que as vacas vão falhando, elas são removidas do rebanho. A maioria do sistema produtivo hoje já remove vaca que falhou, né? Numa estação de monta. Então você tem muita informação de primeiro parto, muita de segundo, aí de terceiro, quarto, quinto, aí já vai diminuindo as informações, né? Então, geralmente, as avaliações genéticas teriam acurácia muito baixa para os reprodutores. Então, é comum, às vezes, você encontrar I2P, que referente a intervalo entre o primeiro e o segundo parto. Então, quanto mais você conseguir reduzir o intervalo entre o primeiro e o segundo parto e a idade do primeiro parto, mais eficiente vai ficar o seu sistema, porque essas fêmeas ficaram por menos tempo no seu sistema gastando. Então, você tem gasto com vacinação, você tem gasto com manejo, você tem gasto com pastagem, você tem custo de oportunidade da sua terra, você tem um gasto com manutenção de cercas. Então, tudo isso é gasto. O sistema produtivo ele tem muitos gastos. Quanto menos fêmea você precisar para gerar o mesmo número de bezerros,
Então, maior o número de bezerros gerado por fêmea, mais você vai conseguir de arrobas vendidas sobre fêmeas no seu sistema. Aqui eu trouxe um print parcial de um trabalho científico da professora Cristina Bonafé, e o que eu quero mostrar para vocês é o que ocorre aqui, ó, porque ela descobriu nessa linhagem, peso aos 35 dias de idade para codornas, que o nível de proteína bruta na dieta, ó, 24, 25, 26, 27 até 33, o que ocorria com os valores genéticos preditos para os animais. E se você olhar aqui, ó, o pior animal presente nesse gráfico, o pior valor genético predito, quando o nível de proteína bruta é 24%, é um dos melhores quando você eleva o nível de proteína, por exemplo, para 33%. Né? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a genética ela vai depender da qualidade do seu sistema de produção. Então, existe interação entre a genética e o ambiente, existe também, dentro desse ambiente, a gente poderia tratar a nutrição, né? Isso quer dizer que se os preços dos insumos oscilam tanto, quando insumos de maior teor proteico estão mais baratos, seria muito mais vantagem você ter esses animais aqui, ó, né? Mas quando esse teor de proteína ele sai caro, esses insumos com maior teor de proteína saem muito caro e você às vezes pensa em trabalhar com um menor valor, esses animais já não seriam os melhores para produzir. E se você trabalha com... Então o que você pode fazer? Buscar níveis mais intermediários que não aperta tanto, não prejudica tanto o seu ganho. Quando a proteína estiver barata, você perde pouco, mas quando ela também estiver cara e você às vezes teria um custo muito elevado, não conseguiria produzir bem. Então você fica com níveis intermediários. Mas quem que são os players que realmente vão ter muita vantagem com toda essa flutuação? Vão ser os que conseguem deter um maior número de linhagens, né, uma genética mais variável. Então, quando você divide o rebanho em núcleo, multiplicador e o rebanho comercial, quem conseguir manter populações aqui em relação ao seu rebanho comercial e fizer bem esse trabalho de multiplicação já orientado à situação de mercado, ele vai conseguir sempre aumentar o número de animais no rebanho comercial com a genética que é a mais adequada para determinado momento. Esse gráfico do preço do bushel de soja ao longo dos anos reforça tudo que a gente falou. Então, se a gente pensar que é um dos principais custos do sistema de produção de animais, a soja, e que em alguns anos a gente tem aí oscilações de aproximadamente 100% do valor subir praticamente dentro de um ano. Às vezes de um ano para o outro você poder ter oscilações de quase 200%, e o mesmo poder ser observado também para o milho. Então essa alta volatilidade indica que o zootecnista do futuro ele vai ter que estar preparado para desenvolver estratégias que funcionem em qualquer situação. Todo esse contexto vai gerar em você uma visão do que você quer para o seu sistema produtivo no longo prazo. Isso vai te ajudar a definir objetivos. E dentro desses objetivos a gente pode escolher quais características que a gente precisa melhorar para aumentar ele e definir critérios para aumentar essas características e aí conduzir um programa. Poderiam ser características como peso do nascimento, peso de desmame, peso sobre ano, área de osso de lombo, idade ao primeiro parto, intervalo entre o primeiro e o segundo parto. E antigamente a gente aprendeu sobre características favoráveis e desfavoráveis, né?
E aí eu já digo uma coisa, ó. Por exemplo, peso ao sobre ano é favorável, a gente quer aumentar. Então, não conheço um programa de melhoramento que queira reduzir essa característica. Agora, peso ao nascimento depende, por exemplo, da raça, do local. Tem algumas raças que têm dificuldade de parto, então você pode estar querendo diminuir. Tem outras que têm problema de mortalidade, então você pode estar pensando em aumentar esse peso ao nascimento. Fora que tudo é um conjunto, isso também vai influenciar a facilidade que você vai ter em exigir muito dessa vaca em relação também ao número de partos e velocidade de intervalo de partos. Então tem gente já pensando, às vezes, em reduzir, em vez de você selecionar para melhorar, aumentar a média ou diminuir a média, você reduzir, na verdade, para diminuir a dispersão, né? Então, escolhendo touros com melhores valores, quando a vaca tem valores baixos, e touros com menores valores de peso no nascimento, quando a vaca tem valores altos, né? Então, você afunilar a variabilidade para essa característica, porque você não quer que nasça muito leve, que possa aumentar a chance de morrer esse bezerro, e você também não quer muito pesado, dependendo da raça, porque você poderia ter problema de parto, mas na maioria dos sistemas de criação brasileiros a gente não tem muito problema de parto, né? E aí você tem várias outras características, a área de olho de lombo, mas aí tem que já exige um pouco mais de recurso, né? Idade ao primeiro parto, embora ela seja utilizada como variável que influencia outras, ela também pode ser sua variável resposta se você querer reduzir ela para aumentar a eficiência, porque essa vaca ela vai ter um custo e ela vai te gerar receita toda vez que ela tiver um bezerro. Então, quanto mais cedo gerar o bezerro e quanto menos tempo demorar, então você tem custos a vida inteira do animal, né? E as receitas você vai ter nesses períodos. Então, se você não tiver a receita falhar, né, para contrabalancear esses custos, então você tem um problema no seu sistema, né? Então você vai gerar menos arrobas pelo número de arrobas que você mantém no seu sistema, né? Então ele se torna menos eficiente. Outras informações importantes que tem que fazer parte da nossa coleta de dados são os efeitos fixos classificatórios que vão ser utilizados dentro do modelo de avaliação genética. Então, eu vou colocar um modelo básico aqui, ó. Vamos supor que seja o vetor de valores observados, vai estar em função do que? Da matriz de incidência dos efeitos fixos, mais da matriz de incidência dos efeitos aleatórios, do vetor de valores genéticos, mais o vetor de erros, né? Então, dentro da parte fixa, a gente precisa corrigir ela para quê? Para poder predizer de forma mais adequada os valores genéticos dos animais. Então, alguns efeitos fixos classificatórios muito comuns quando a gente avalia animais de cortes, por exemplo, o sexo, né? Então, tem uma curva de crescimento. E na maioria das espécies, no início, ela é muito próxima, mas começa a se afastar à medida que vai avançando a idade dos animais. Então, existe uma curva de crescimento para o macho e outra para a fêmea. Então, em determinadas idades, a gente testar esse efeito fixo classificatório, ele vai dar significativo e a gente deveria incluir ele no modelo para corrigir para ele adequadamente, para não sobrar essa variação ocasionada por um efeito fixo para a parte aleatória na repartição do que é efeito genético aditivo e o que é efeito residual. Então já falamos de sexo. Porque para peso, a maioria das características relacionadas à produção de animais de corte, você vai avaliá-la tanto em macho quanto em fêmea. Mas se você pensasse, por exemplo, eu posso querer aumentar a eficiência do sistema, avaliar idade ao primeiro parto.
Então, obviamente, não tem efeito fixo de sexo, porque essa característica só vai se manifestar nas fêmeas. O macho não tem genes, então, para ser precoce nessa parte que é reprodutiva em fêmeas, ele carrega esses genes nos cromossomos autossômicos e passa para as filhas dele. Então, eu posso selecionar um macho que tenha melhor valor genético por IPP, embora essa característica nunca vai poder ser mensurada nele, nunca vai se manifestar no macho. Mas ele carrega os genes para essa característica que não se expressam nele, mas as filhas dele isso vai poder se expressar. Então, esse efeito fixo, ele não entraria em todas as características. Tem característica que entra, tem característica que não entra. Por isso que a gente tem que estar sempre muito atento na hora de montar um modelo. A fazenda é importante para a maioria das características, só que aí vai depender da espécie. A fazenda pode ser muito importante para o melhoramento de bovinos, bubalinos, caprinos, pode ser importante em ovinos, talvez para suínos aqui a gente já tenha para aves de corte também, talvez já mais refinado, né? Galpão dentro de fazenda. Então pode mudar isso um pouco, vai depender do programa de melhoramento, né? De como ele vai usar essa informação. Porque eu posso ter diferença de um galpão para o outro, posso ter de manejo, cada um pode estar com animais com ciclos em uma determinada época, então eu posso ter todas as diferenças e querer corrigir para elas, né? Da interação do grupo que está lá acaba causando uma alteração média, né? Então pode ser estação também, ó. Se uma vaca pare na época das águas, ela vai conseguir desmamar bem melhor um bezerro, né? Então, o efeito da estação influencia a vaca, que influencia o desmame do bezerro que eu tenho interesse, que ele desmame bem. Então, pode ser. Já na seca, a qualidade e quantidade de forragem disponível pode piorar. Então, eu tenho que corrigir para a estação também. Posso ter que corrigir. O melhor, às vezes, é eu fazer um teste para ver se no que eu estou trabalhando, quais efeitos vão ser significativos ou não. Sistema, eu posso ter sistema extensivo, semi-intensivo, e posso ter sistema intensivo. E aí, às vezes, a gente pensa nele só como efeito fixo, mas eu acho que é muito mais do que isso. Às vezes a gente não para pensar muito bem que a diferença é tão grande entre esses sistemas que até a questão de exigência dos animais e aqueles genes de adaptabilidade no sistema extensivo vão ser muito mais exigidos, genes de adaptabilidade, enquanto no sistema intensivo vai estar selecionando mais aqueles animais com maior potencial de produção, se tudo for fornecido a ele. Então eu imagino que seria interessante a gente começar a pensar, já que o Brasil tem dimensões, acho que isso é o Brasil, viu? Dimensões continentais, né? Então, às vezes a gente não para pensar que seria talvez interessante a gente dividir, pensar no Brasil em termos de regiões, ou mesmo pelo menos de biomas, né? Então a gente pensar o Brasil de uma forma um pouco diferente durante as avaliações genéticas. Por quê? O melhor animal em uma região muito distinta de outra, quando você levar material genético animal aqui de São Paulo, por exemplo, você usar material genético dele em uma propriedade, em um clima muito diferente, né? Um clima muito mais quente na região norte ou mesmo no centro-oeste, mais seco, né? E quente. Então pode mudar muito, quer dizer, depende da região, depende do bioma, né? Pode mudar muito o que vai ser exigido da genética desses animais, né? Então, por exemplo, animais no sul, o pelo não tão assentado não é problema, né? Porque é frio, né?
Já para uma região mais quente, o pelo tem que ser mais curto, mais bem assentado, né? Então, essas características que tornam o animal mais adaptado a produzir confortavelmente na região sul são muito diferentes da região nordeste, por exemplo. Então, a mesma coisa ocorre para o sistema de produção. Num sistema de produção em que precisa de suplementação e a forrageira pode ser muito limitante na época seca, mas a gente luta para não perder peso, né? É muito diferente de um sistema que tudo é fornecido ao animal e basta ele ter os melhores genes para potencial de produção. Então, são sistemas muito diferentes que vão acabar selecionando animais com perfis genéticos, combinações genéticas diferentes. Então, a gente tem que pensar no melhoramento de uma forma a já ter delineado qual estratégia que a gente vai seguir com esse rebanho, com esse grupamento que a gente está trabalhando, né? O manejo, né? Pode ser o grupo de manejo e o grupo de contemporâneos, que às vezes é um pouco mais amplo, porque muitos programas de melhoramento costumam juntar diversas características presentes no efeito fixo no grupo de contemporâneos, né? Então, juntar o sexo, a fazenda, a mesma estação de aparição, e manter esses animais como um grupo de contemporâneos. Aí tem que se tomar um pouco de cuidado, porque às vezes você acaba formando tantos grupos que alguns grupos podem ficar com muito poucos animais na hora que vai fazer a avaliação genética. E aí, com muito poucos animais, fica mais fácil de cair, por exemplo, 2 animais muito bons em um grupo e aí elevar muito a média desse grupo. Aí quando eu corrijo para efeito fixo, eu corrijo bastante também. Por quê? Porque deu sorte de cair só 3 animais e 3 bons. Agora, quando eu tenho 10 animais, é muito difícil de todos os 10 que quero lá serem bons. Uns vão ser bons e outros vão puxar para baixo, né? Então eu vou tender a pegar o efeito daquele grupo realmente, do que está ali no local, e não o efeito do acaso por causa de uma amostra pequena. E as covariáveis, né, também dentro da parte de efeitos fixos, mas no melhoramento chamado apenas de covariáveis, efeitos fixos, os efeitos fixos classificatórios. É assim que você vai ver, né? São as nossas variáveis independentes do tipo quantitativo, né? Então, possuem escala, por exemplo, né? Pode ser discreta ou contínua. Então, por exemplo, a IVP, em que vacas muito jovens com uma IVP muito baixa podem ter o quê? Dificuldade em ter desenvolvido reserva suficiente e conseguir desenvolver bem no terço final de gestação o bezerro. Isso pode influenciar o peso do nascimento. Então, IVP maior, a vaca teve mais tempo, pode levar a peso ao nascimento maior. IVP menor, isso pode prejudicar o peso do nascimento. E também essas reservas vão ser muito importantes para terço inicial da lactação. Então, a vaca que pariu muito cedo, IVP muito baixo, pode também, além do peso do nascimento, influenciar também o peso ao desmame, né? E o peso do desmame, aqui ó, você tinha o peso do nascimento como variável de resposta, a IVP pode ser testado para ver se influencia ele. Mas o peso do nascimento também pode influenciar o peso do desmame. Então, se você tem bezerros nascendo melhor, em melhores condições, ele já vai ter mais chance de ali rápido levantar e começar a mamar, isso ajudar no desenvolvimento dele. E então você pode ter uma variável resposta de uma análise e na outra análise, que você tem outra variável resposta, essa variável anterior ser a sua variável independente. Então pode mudar o modelo de análise de característica por característica. E quanto aos efeitos aleatórios, o principal, obviamente, é o efeito genético aditivo, às vezes chamado de animal. Em alguns locais você vai ver um efeito, em vez do animal, do reprodutor, do modelo reprodutor,
que a gente comentou que antigamente era utilizado porque por limitação de capacidade computacional, né, do conjunto software-hardware, e aí você acabava levando em conta os parentescos só entre reprodutores e considerando a fêmea a amostra aleatória da população. E aí o efeito de fêmea acabava vindo por resíduo. No melhoramento animal, não. Leva em conta o parentesco em todos os animais, fêmeas, machos, e prediz valor genético para as fêmeas também no rebanho. O efeito genético materno é interessante porque a mãe, por exemplo, pode contribuir principalmente para o peso ou desenvolvimento do bezerro. A genética dela, principalmente, por exemplo, para a produção de leite, vai ajudar nisso. Efeito de ambiente materno, então, se o ambiente for favorável para essa vaca, agora, se acontecer fatores ambientais acaso, né, que sejam desfavoráveis para essa vaca conseguir desmamar bem esse bezerro, se a vaca não está bem, como que ela vai poder passar um bom ambiente materno para o bezerro, né? E o último, que é o efeito que vocês vão ver nos artigos como o environment, né, que é o efeito ambiental. Eu prefiro chamar de resíduo por minúcias que ele pode variar um pouquinho com relação à modelagem, mas você não vai estar errando se a maioria dos pesquisadores tratam ele como efeito ambiental. Até logo, nos vemos na segunda parte.